Boa noite a todos e todas. Hoje é segunda-feira, 9 de setembro. Hoje nosso tema é adições. Mas antes de começar propriamente a falar sobre adições, eu tenho uma boa notícia para dar para todos nós e que muito me deixou orgulhoso e satisfeito, que é o seguinte: como alguns de vocês devem estar sabendo, o Observatório estava participando de rodas de conversa dentro do programa Participa Mais, que é um programa de capacitação de consultores municipais de saúde, promovidos pelo Conselho Nacional de Saúde. Nós fomos contactados para participar de uma única roda de conversa, cuja expectativa é que essa roda de conversa tivesse em torno de 1 hora de duração e uma presença em torno de 20 a 30 participantes. Para surpresa geral, nós tivemos na primeira roda de conversa em torno de 60 participantes e a roda de conversa aconteceu durante 2 horas. Com isso, nós estendemos as rodas de conversas, fizemos 17 a 18, não sei bem quantas rodas de conversa sobre o tema das adições. O tema central era adição ou dependência química. E, além disso, também, durante essas conversas, surgiu um outro tema que nos impactou muito, que é o suicídio de crianças e adolescentes. A demanda foi tanta que nós resolvemos abrir uma outra roda de conversa para conversar especificamente a esse respeito. E logo no primeiro encontro tiveram 95 participantes. E nós fizemos, acho que 6 rodas de conversa, suicídios de adolescentes, né, com o mesmo público, consultores municipais de saúde. Espaço esse que eu aprendi muito, vivi muita coisa muito interessante. E não gostaria de perder o contato com ele de forma alguma. Mas acabou o contrato com a intermediária entre nós e o Conselho Municipal de Saúde, e aí, com isso, as rodas de conversa vão ser interrompidas amanhã e depois, terça e quarta-feira, serão as últimas rodas de conversa. Mas, sabendo disso, eu anunciei nas rodas de conversa da semana passada que estaríamos acabando lá e estaríamos abrindo um grupo no Zap especificamente para continuar com aquela forma de atuar, que são rodas de conversa efetivamente, onde se troca muito, onde se conversa muito, e que vai começar na outra semana. No primeiro dia, que foi hoje, de inscrições, nós já tivemos 60 inscritos interessados em participar dessas rodas de conversa. Com isso, nós estamos pensando, quer dizer, mais do que pensando, nós vamos começar a estruturar uma outra forma de conversar com essas pessoas, porque uma coisa que nós observamos foi que, mantendo a mesma metodologia das rodas de conversa, sempre existe aquela pessoa que está chegando pela primeira vez e pessoas que participam já de algumas, então dá um desnível. E, na busca de equilibrar esse desnível, tem que se retomar o início das conversas. E, nesse retomar o início, acaba desinteressando as pessoas que já participam há muito tempo. Então, nossa proposta é fazermos cursos de introdução a temas relativos à questão da adição, como, por exemplo, redução de dano, como, por exemplo, formação para profissionais que trabalham em CAPs, ou, né, também temas relativos para que compõe
a rede de atenção básica, né? E uma série de outros temas. Para isso, nós montamos já uma parceria com a Universidade Federal Fluminense, com o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, e aqueles que participarem do curso, ao final, terão um certificado emitido pela Universidade Federal Fluminense como curso de extensão, né? Lembrando e reafirmando que serão cursos introdutórios. Então, e os cursos serão montados para pessoas com todo e qualquer grau de escolarização. Não importa se a pessoa tem o primeiro grau, o segundo grau, ou seja, o grau que tiver, importa que ela tenha um interesse no tema e que queira conversar sobre o tema. Então, no primeiro momento, serão cursos introdutórios, aí, dependendo da demanda, dependendo das possibilidades do público, a gente pode ir avançando nesses temas, né, e trazendo mais questões, conversando mais sobre isso. Então, todos vocês que estão presentes, que estão em casa, ou os seus amigos, ou seja, quem vocês quiserem, vocês podem convidar. Basta fazer a inscrição no Zap, por enquanto, que, por enquanto, a gente vai ficar conversando, enquanto amadurecemos essa ideia, formatamos o curso. Nós estamos, quarta-feira, a gente tem uma reunião com o Ministério da Saúde, para também montar essa parceria com o Ministério da Saúde, e aí fazer uma parceria tripartite, né? Ministério da Saúde, o UF, que é a Universidade Federal Fluminense, e o observatório, para podermos ir administrando e podermos ir organizando tudo isso. Eu imagino que a gente só tem a capacidade de começar efetivamente em 2025, né? Talvez a gente consiga, no final desse ano, organizar algo assim muito embrionário, muito introdutório. Sim, um outro dado também importante para todos é que quem participar deles não vai ter custo algum, né? Ou seja, para quem vai, o financiamento vai vir ou do governo federal ou de instituições financiadoras. Não vai ser das pessoas que participam, para possibilitar que pessoas de todos os níveis socioculturais possam participar, trocar, enriquecer, né, esse conhecimento que a gente tanto precisa, que a gente tanto está querendo, que vivemos um momento realmente de muito, muito sofrimento, muita busca, né, por nós mesmos. Edna, parte da conversa, como você já sabe, de amanhã já tivemos, certo? Então, você já pode começar a ir pensando em coisas para a nossa conversa de amanhã. Edna é uma das pessoas que voluntariamente, espontaneamente, como vocês bem podem ver, vai fazer parte das mobilizadoras das rodas de conversa. Tá? Então, assim, tudo de uma forma espontânea e voluntária, né? Como vocês bem podem ver. Eu perdi um pouco porque a internet deu uma falhada aqui, mas aí amanhã a gente... O que você perdeu? Eu posso repetir, não tem a menor Só o comecinho, só o comecinho. Então, como você sabe, né, nós estamos participando daquelas rodas de conversa, né, e elas estão terminando. Isso. E aí eu comuniquei a todos que estavam terminando e que nós, aqui no Observatório, estaríamos abrindo um grupo no Zap para receber as pessoas que quisessem continuar participando, né, do grupo, das rodas de conversa. E no primeiro dia, que foi hoje, de inscrição, já tiveram 60 pessoas inscritas. Não me surpreende. Do jeito que as pessoas lamentaram o término dos encontros, das rodas de conversa,
Com certeza, né? Olha, foi assim. Fiquei super emocionada com o depoimento deles. Nossa, Então, agora cabe a nós começarmos a pensar naqueles cursos introdutórios, de extensão e tal, que a gente conversa há tanto tempo, né? Não sei se você escutou, já fechei a parceria com a UF, com o Instituto de Saúde Coletiva da UF, Universidade Federal Fluminense, e que vai certificar quem participar dos cursos, vai ganhar um certificado emitido pela UF. Tá? É um curso introdutório de fato, de em torno de 3 meses de duração. Né? E quarta-feira tem uma reunião já com o Ministério da Saúde, para a gente reafirmar a mesma parceria com o Ministério da Saúde. E aí ele também tem a certificação do Ministério da Saúde. uhum. Tá bom? Tá? Então você já pode começar dando tratos à bola, enquanto você mima o Pedrinho, você já pode começar a ir pensando nisso. Tá certo. Bem, pessoal, hoje, em primeiro lugar, bem-vindo a todos, né? Todos e todas. Em segundo lugar, hoje é continuidade à questão das adições. Uma das questões que tem sido cada vez mais levantadas, né, dentro desse tema é qual a finalidade de internação de um paciente, né, que seja de um adicto, seja ele adicto em drogas, em comida, ou seja, como for. Então, esse é um tema muito polêmico, né, que, como sempre, quando a gente trata do ser humano, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que cada ser humano é único. Não existem dois seres humanos iguais. E, portanto, não existe fórmula pronta para se tratar e se cuidar de seres humanos. Né? A primeira questão para você ter capacidade de cuidar de ser humano é saber se aquele que você quer cuidar quer ser cuidado. Né? Porque seja quem for, como for, da forma que for, ele é soberano sobre a vida dele. E, sendo soberano sobre a vida dele, ele pode ter até motivos que ele discorde da forma que ele quer ser cuidado, mas é a forma que ele quer ser cuidado. E aí a gente tem que respeitar. Se não é possível para a gente se afasta para abrir espaço para que o outro cuide da forma que ele quer ser cuidado. Eu vou dar um exemplo para vocês que pode parecer algo meio absurdo, mas que foi algo que eu vivi intensamente. E pouca gente imagina isso. Poucos sabem que existe uma grande porcentagem de pessoas que ficaram enclausuradas, privadas da sua liberdade, presas, né, por mais de 10 anos. Ao serem soltas, elas querem retornar para o presídio, a ponto de algumas se suicidarem quando descobrem que não vão conseguir retornar para o presídio. E outras simularem crimes por desejarem voltar para o presídio. Eu trabalhei um período durante 2 anos, durante um ano dentro dos presídios e outro ano trabalhando com egressos, pessoas que saíam dos presídios, né? Já tinham cumprido sua pena. E tinha um amigo meu que eu gostava muito, que um dia eu soube que ele foi solto, cumpriu toda a pena dele, e aí me avisaram que ele estava indo a julgamento. E eu fui ao julgamento dele, espantado com aquilo. Né? Cheguei lá no julgamento, ele tinha comprado um revólver de brinquedo, entrou num banco e saiu berrando que era assalto. Ele estava assaltando o banco. E quando o promotor perguntou para ele o que ele tinha feito, por que ele tinha feito aquilo, ele falou porque ele queria voltar para o presídio. A única forma dele voltar para o presídio era cometendo um crime. Então ele resolveu assaltar um banco. Pronto. E aí as pessoas ficam imaginando, mas como alguém pode querer viver isso? Pois é. Depois de 10 anos,
ele já se adaptou de tal forma, aquela forma de vida, que até a visão dele já sofreu alteração. A gente não imagina, porque quem está dentro do presídio, ele tem um muro como limite da visão horizontal e referencial. A visão sem obstáculo é só se ele olhar para o céu, que não tem referência. Ele só vai ver o céu lá, mas ele não tem nenhuma escala quando você olha para o horizonte e você vê um barco, uma ilha, e depois alguma coisa, e você tem uma escala, e nessa escala você calcula alguma coisa da distância, se é muito perto ou muito longe. Ele perde isso por estar a mais de 10 anos. Normalmente, as pessoas que estão há mais de 10 anos de presídio, as suas famílias já os abandonaram. E, além de os abandonaram, já mudaram de endereço intencionalmente, para quando ele sair, não ter como encontrá-las. Então, assim, a vida do sujeito, do indivíduo, é aquela de viver no presídio. É lá que ele tem os amigos, é lá que ele sabe os códigos morais, éticos. Eu tinha um trabalho em presídio que eu saía com muita frequência com preso, e para ir fazer compras, uma série de coisas. Muitos se recusavam a sair do carro ou do ônibus, com medo de ir para o meio de tanta gente. Isso aconteceu mais de uma vez comigo. De eu sair com o ônibus, uma vez eu fui para Campo Grande fazer compras com eles, e tiveram alguns que se recusaram a sair do ônibus. Homens fortes, e que se recusaram a sair do ônibus. Então, essa é a forma que eles querem ser cuidados, essa é a forma que eles querem viver. E, a partir daí, isso tem que ser respeitado. Né? Isso não é uma questão. Porque se ele não está fazendo mal a ninguém, se ele não está prejudicando a ninguém, ele tem todo o direito de escolher como ele quer viver e se ele quer viver. Né? Então, assim é com a dica. Não adianta você querer cuidar de quem não quer ser cuidado, ou você querer cuidar de uma forma e ele quer ser cuidado de outra. Então, essa é a primeira coisa, né, a ser colocada. Antes de você se aventurar a cuidar de alguém, pergunte a ele se ele quer ser cuidado. E, além disso, pergunte como ele quer ser cuidado, para você saber se você é capaz de cuidá-lo ou não. Porque muitas vezes ele pode querer ser cuidado de uma forma que você não é capaz de cuidar. E aí tem que achar, repito, alguém que seja capaz. Agora, existem situações, né, em que a internação ela acaba sendo um modo de proteção ao indivíduo. E ele, né, se sente adoecido, enfraquecido, se ele tem um vínculo com a substância, tem um vínculo com a adição, que ele nomeia como algo que é incapaz de lidar, que é incapaz de se afastar, e para isso ele pede para ser internado, para ele poder viver um tempo, para poder reaprender a viver sem a sua adição. E, ao mesmo tempo, ter atenções básicas que ele não consegue dar a ele mesmo, como, por exemplo, alimentação, horas de dormir, cuidados com a higiene, etc, etc. A internação é indicada. Ou se essa pessoa, né, ela coloca em risco a vida de terceiros. E aí, né, independente de ser um adicto ou não, ninguém pode colocar em risco a vida de terceiros. Isso é um direito que nós não temos. E aí é necessário essa pessoa ser isolada da sociedade, para que, através desse isolamento, se possa avaliar se ele tem capacidade, inclusive, de conviver, frequentar o meio social, mesmo medicado, mesmo atendido. Ver que meio social é possível a ele frequentar. Às vezes é necessário que ele seja protegido,
né, de alguma maneira, de tal que tem um tempo nesse processo de reintrodução social, né? Mas, obviamente, que qualquer desses processos tem que ter sempre o objetivo do tratamento, do atendimento em liberdade. Sempre o objetivo de que esse sujeito está ali para conquistar a autonomia. Não é para permanecer ali, não. É para conquistar a autonomia. E saber também que a conquista da autonomia, obviamente, não vai acontecer, não vai se configurar durante esse processo de internação. Porque esse processo de internação é um processo, um período absolutamente excepcional na vida dele, e que não vai ser repetido, reproduzido de forma alguma. Ali é algo excepcional, onde ele tem toda uma proteção para cuidar das feridas dele, para cuidar dos machucados dele, e para ele poder viver livremente na sociedade, de uma forma, de uma liberdade que lhe seja permitida por ele próprio, né? E aí a vida possa prosseguir como de todos nós. Agora, a tal da internação compulsória, existem diversas pesquisas no mundo inteiro, não é só no Brasil, que apontam que a média de sucesso é de 2%. Vou repetir para vocês: 2%. Isso quando a gente pensa que o sucesso é abstinência. Porque, como não se tem um acompanhamento, né, ao longo dos anos seguintes, pode ser que essa pessoa troque a adição por outra, ou seja, a pessoa é adicta, né, na forma de comer, pode ser um obeso mórbido, que volte a um peso onde esse peso seja saudável para ele, né? Mas, com o passar dos anos, ele adquira, por exemplo, a adição da prática de esporte, que é bastante comum, né? E aí ele vai se tornar um adicto na prática do esporte. Ou seja, chega um momento que ele passa a ser compelido, passa a ter quase que uma obrigação de praticar o esporte, independente da vontade dele. O esporte se torna uma adição igual a qualquer outra, como droga, psicoativa, a própria comida que ele tinha, ou qualquer outra. Um exemplo que eu sempre uso para caracterizar isso, existem algumas pesquisas, e principalmente uma pesquisa da Fiocruz, que demonstra que 70% das pessoas que fizeram redução bariátrica, ou seja, reduziram o estômago para emagrecer, se transformam em alcoólatras. Porque, como o estômago fica pequenininho, ela não pode comer de uma forma, né, que atenda à compulsão dela. Mas beber ela pode. Então, ela se transforma em alcoólatra porque ela pode beber até atender, quer dizer, até a bebida, né, atender à compulsão dela. Alguém tem alguma questão? Quer falar sobre isso? Eu tenho sobre um amigo, exatamente, quer dizer, exatamente não, parecida com a sua colocação. Meu melhor amigo de infância, éramos muitíssimo parecidos. Ele casou-se, quer dizer, acho que casou depois, não pôde, parece que a mulher não engravidou. Depois apareceu outra mulher que engravidou, tarará. Aí ele se casou, arrumou outra mulher e teve 2 filhos homens. Aí, porque ele achava que ele, até então, passava-se a ideia que ele era estéril. Então, um dos filhos, aí veio para Belo Horizonte e tal, e tinha saído daqui de BH, tinha ido para Espírito Santo e tal. E aí aconteceu que o filho se envolveu em Belo Horizonte com um ladrão. Meu amigo quis mostrar para o filho dele de uma maneira equivocada. Ele simplesmente entrou na padaria, muito parecida assim a cena ao qual você relatou, parecido que só que era um banco, a padaria aqui embaixo, perto de casa. Ele entrou na padaria com um revólver, uma arminha também de brinquedo, com o objetivo de assaltar a mulher. Parece que roubou
assaltou, conseguiu R$ 10, que era o objetivo. E logo, logo a viatura veio, pegou e tal. Aí depois eu até estava passando na hora e vi a cena que foi horrível. E por que foi horrível? Porque, além de tudo, ele cometeu um erro. Ele disse para mim que ele quis ensinar para o filho dele o que, de fato, a polícia, nossa, faz com ladrões. Mas eu achei tão, assim, por ele ser um cara tão espelho, né? Tão assim, eu achei tão equivocada a maneira como ele quis passar para o filho dele, né? E quem sou eu para julgar, né? Aí eu sei que ele ficou preso de uma forma equivocada também, e o pessoal não deu assistência devida à família. Eu também, naquela coisa, muita coisa para resolver no dia a dia da vida, eu me cobrando que eu deveria ir, estar presente, não estive. E aí, quando veio a notícia, eu sei que ele já estava morto, né? Morreu recentemente, deve ter uns 3 meses, assim. Eu fiquei bem chateada, confesso para vocês que foi horrível mesmo, porque todas as coisas boas que eu pude viver, essa pessoa representa tudo de bom que a vida trouxe para mim, ele representa para mim. Então é isso, né? Aí depois eu fiquei sabendo que também ele estava envolvido com crack, coisa da qual eu não tinha então conhecimento. Então não sei qual é a versão verdadeira, se de fato ele vivenciou essa questão com o filho e depois foi embora, agora vive lá no lugar de onde provavelmente ele nunca deveria ter saído e tal. Eu sei que com isso eu perdi meu amigo, né? E tudo bem, eu não posso culpá-lo, né? E depois eu também tive 2 filhas, ele 2 filhos, ele era tão engraçado que ele falava, Miss, nós vamos casar nossos filhos. É uma coisa gostosa de se vivenciar, sabe? Ter uma esperança na vida, né? Tô confundindo meio as coisas, eu tô com a minha cabeça meio ruim, desculpa aí, pessoal. Tô levando o caminho para outro lugar. Ei, Selminha, bom você ter vindo, obrigada. Sérgio, você quer colocar alguma coisa? Sim, Selminha, é, sim, alô? Pois não, pode falar. Estou te escutando. É, Ah, meu áudio estava boa desligado. Boa noite, tudo bem com vocês? noite, boa noite. Eu quero mesmo Primeiro, participar para aprender, né? Ter um aprendizado, Então, é a primeira vez. Maria, muito bem-vinda, Selma. Obrigada. bem-vindo, Por bem-vindo. favor, Selma, você e a Maria Torres, fechem um vídeo, por favor, porque para cada internet, senão fica muito sobrecarregada para outras pessoas. Obrigado. Pois não, Sérgio, pode falar. Bem, é, o sistema prisional, a gente vê que está completamente falido, né? Já é uma coisa que não cabe mais no século XXI. Por quê? Dentro dessa lógica de vigiar e punir que a nossa sociedade vive, não é? A punição através da prisão simplesmente ela coloca o indivíduo numa posição que ele acaba se juntando a outros que também estão lá para pensar alternativas de como suportar esse lado de trancar-se, né? Eu trabalhei um tempo num dispositivo aqui, eu sou aqui de Salvador, da Bahia, agora moro em Lauro de Freitas, e esse dispositivo consistia de um trailer com um banheiro, uma sala que a gente acolhia profissionais, pessoas em situação de rua, que agora pessoas vulnerabilizadas, pessoas vulneradas, no sentido de tinha um banheiro, né? Eles tomavam banho e a gente conversava, providenciava documentos e conversava e criava vínculos e a partir daí a gente ia, algumas pessoas voltavam para as famílias, outras voltavam para casa, quando tinham casas, quando tinham famílias, e outras até se profissionalizaram, outras não conseguiam nada, né? Ficavam na mesma, algumas até faleceram, enfim. A situação da rua, por que eu falei de situação da rua? Porque os ex-presidiários, muitos deles vão para as ruas. Estão aí nas ruas, dormindo nas calçadas, nas vielas, assim, sozinhos. Outros voltam para seus grupos, né?
eles têm esses guetos, né? Esses guetos, e agora, quando tem essas facções, agora eles se protegem. Então, o que é que a gente percebe, né? A gente percebe que esse sistema prisional não tem por que ele existir. Se uma pessoa comete um erro, tem que ser punida, que se busque outro modo de punir essa pessoa. Como? Em situações educacionais, né? Situações que ele aprendesse a trabalhar, que ele aprendesse a produzir coisas, que ele aprendesse a se voltar para construir, participar da sociedade. Né? Aí, poxa, seria interessante se fizesse isso, botasse pessoas, né, sociólogos, estudiosos, para parar, pensar e buscar meios de encontrar novas punições. Né? E, do mesmo modo, o acolhimento para o adicto. O acolhimento para o adicto, Paulo, o senhor falou uma coisa bem legal, né? Se cuida quem quer ser cuidado. Né? A gente vai buscar cuidar de quem quer ser cuidado. Se uma pessoa não quer ser cuidada, o que é que ela vai fazer? Né? Como é que vai cuidar dela? Prendê-la? Não dá certo. Não dá certo. Eu estou falando num lugar assim de quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que passou por esses lugares, uma pessoa que passou por muitos desses lugares, que também foi. Eu não posso dizer que fui adicto, né? Eu preciso dizer que, como dizem os grupos de anônimos, de adicto em recuperação, né? Que a recuperação é permanente. Eu acho isso bem interessante. Foi uma das coisas mais interessantes que eu vi nesse percurso todo da minha vida, esse adicto em recuperação. Por quê? Porque você está sempre caminhando para se melhorar, né? Para você se cortar aquilo que não está legal, que não está fazendo bem, que não está permitindo você conviver com outras pessoas, né? E melhorar outras coisas, saber brigar pelos seus direitos também, né? Porque tem coisas que a gente gosta de fazer que são princípios nossos e não é para abrir mão, né? E aí, uma coisa que eu busco mesmo, que para mim foi o que deu certo comigo, foi cativar a pessoa a procurar se cuidar, né? Você estimular a pessoa a buscar o próprio cuidado. Por quê? Porque aí a pessoa vai buscar o próprio cuidado e vai buscar orientações de quem possa auxiliá-la a se cuidar. Né? Porque esse cuidado é permanente, né? Por isso que a recuperação é permanente. O cuidado é permanente, é para a vida toda. Eu estava olhando você aqui com sua barba, né? Eu já usei bigode, essas coisas, mas eu não gostava de aparar o bigode, rapaz. Aí o bigode ficava parecendo aquele de Nietzsche, né? Aquele bigode grandão assim. Tem que cuidar, tem que aparar, tem que dar um prato de tirar o bigode. É um cuidado, né? É um exemplo simples, mas é um cuidado. E é isso aí. Então, Sérgio, eu gostei das Sim. suas colocações. Desculpa entrar assim, mas é porque aí você está falando do bigode, aí eu gostaria de perguntar assim, mas de fato tem que aparar ou porque às vezes algumas pessoas ficam incomodadas e chamam a atenção da gente para cuidar daquilo que eu falo sobre o cabelo. Às vezes eu não gosto de pentear o cabelo. E às vezes incomoda algumas pessoas que eu percebo. E É. Tem a aí a questão. questão é que às vezes as pessoas incomodadas acabam me incomodando e eu acabo às vezes fazendo aquilo que as pessoas querem. Tem isso também, mas tem um fato também de alimentação. Aí você come, aí o bigode fica todo sujo de comida, entendeu? Fica todo sujo, aí você vai engolindo o cabelo, puxa o Ah, cabelo para tá. dentro. Tem umas Questão da coisas assim, higiene, né? Mas tudo olha isso só, atrapalha. Aí Sérgio, a gente fala assim, tem essa coisa da meritocracia, de falar de a pessoa é o que quer, faz isso e aquilo, faz aquilo outro, se ela quiser, ela faz, é o vencedor, é isso e aquilo. Não, nós somos seres sociais, nós nos relacionamos uns com os outros. Como é que a gente pode não levar em conta a própria aparência, já que a gente está lidando com outras pessoas, né? Essa aparência vai também comunicar alguma coisa para as outras pessoas de quem somos. Sim. Né? E aí essas coisas, né? sim. Mas olha só, tem uma coisa que eu acho que foi muito interessante que você colocou, Sérgio. E quando você falava sobre o cuidar, o ato de cuidar e o ato de ser cuidado, né, você colocou
necessidade de ter um cuidado permanente, né? De nós nos cuidarmos permanentemente. Até porque, Sérgio, nós vivemos numa sociedade adicta. Né? Se você parar para pensar, você vai descobrir que não existe adição maior do que a gente ter uma forma de vida que a gente sabe que o planeta Terra não é capaz de sustentar, que nós estamos ultrapassando a capacidade, nós estamos consumindo mais do que a capacidade do planeta repor. E, portanto, daqui a algum tempo, o planeta, se a gente continuar dessa forma, o planeta vai ficar inadequado para a vivência da espécie humana. Então, assim, isso é a forma maior de adição. Né? Nós estamos caminhando para o abismo e não conseguimos nos reter, não conseguimos mudar a forma de viver, não conseguimos mudar a direção do nosso caminhar. Né? Isso é para quando a gente olha, por exemplo, um indivíduo, né? Esse indivíduo consumiu algo em excesso, e a gente fala, aquele ali é um adicto. Mas a gente não olha para a gente mesmo para pensar quais são as nossas adições. Né? O que nós fazemos repetidamente que nós não gostaríamos de estar fazendo e continuamos fazendo. Aquela velha história da dieta que começa na segunda-feira, ou então da gente ir para a academia, fazer ginástica, deixar de ser sedentário na segunda-feira. Né? Uma série de atitudes que nós temos, que são atitudes movidas pela adição. Né? É o desrespeito ao próximo, é a relação que você tem com o teu companheiro ou tua companheira, ou com teus filhos. Né? Tudo isso são formas que você é levado a viver, são maneiras com que você é levado a viver, independente da tua vontade, e que isso é uma característica de adição. O que acontece é que as elites estabelecem um padrão de vida e estabelecem, dentro daquele padrão de vida, o que é certo e o que é errado. E aí, se a pessoa descumpre aquele padrão de uma forma incompreensível para a elite, ela é adoecida, é dada como louca. Se ela descumpre aquele padrão de uma forma violenta, ela é criminalizada, é presa. Mas se você olhar para as pessoas, você vai descobrir que, primeiro, essa patologização da vida, que cada vez é mais presente, né? Cada vez mais se tem, por exemplo, pessoas que são diagnosticadas com autismo. E aí, o que adianta esse diagnóstico? Para que serve esse diagnóstico? Aonde serve? Então, de esquizofrênico. Para que serve esse diagnóstico? O que se faz com um diagnóstico desse? Esse diagnóstico é um diagnóstico que vai te ajudar a você viver melhor ou vai te rotular e te prender dentro de uma caixinha? Vai te deixar preso dentro de uma caixinha. Porque se você tem algo que você deseja fazer e você se sente impedido de fazer aquilo, é evidente que é interessante que você procure se livrar daquilo que te impede. Mas se você deseja viver uma forma de vida que você consegue realizar, procurar o quê e para quê? Né? E aí surge uma diferença que parece que é sutil, mas é uma diferença enorme, é no uso desses dois pronomes. Quando você vive tua vida baseada no porquê. Mas por que eu sou assim? Mas por que eu sou assado? Mas por que não sei o quê? E aí você está sempre preso ao passado. Você está sempre preso a um lugar que não existe. Procurando culpas e responsabilidades, um lugar que já nem existe mais, faz parte da tua ilusão. Já o para quê é o futuro. Para que eu faço isso? Será que o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar, essa minha forma de ser, contribui ou me atrapalha? Você pega, por exemplo, Einstein, né, que é considerado um dos seres humanos mais inteligentes que existiu na face da Terra, quando ele fazia no ensino médio, atualmente, né, que se chama ensino médio,
mas quando ele tinha 14 anos, o professor de matemática dele disse que ele era incapaz de aprender matemática, que ele era absolutamente incapaz de pensar em fazer uma universidade que exigisse a matemática. Por causa dessa incapacidade, ele criou uma lei que chama-se a Lei da Relatividade, que mudou todo o pensar da humanidade dali para frente. Ele mudou toda uma forma de ver a vida para quem era incapaz. Se você olhar, por exemplo, uma outra expressão na nossa história, o pintor Van Gogh. O pintor Van Gogh, se você olha para a pintura dele, longe do nome, sem o nome dele, você vai entender que você está defronte de uma expressão vulgarmente conhecida como psicótico. Mas, gente, é um psicótico que fez coisas lindas, que era feliz. Por quê? Não. E assim a gente tem inúmeros exemplos na vida. Tem inúmeros exemplos de olhar para o lado e entender que as pessoas, muitas delas, têm coisas fantásticas para nós nos ensinar e que nós nos negamos a aprender porque ela tem alguma característica que é diferente daquele que a gente imagina que deveria ser o nosso professor. Esse grupo que está terminando agora, que era o grupo lá das rodas de conversas, né, onde eu participava, sobre suicídio de crianças e uso abusivo de substâncias psicoativas, a gente era um grupo de pessoas que tinha gente do Brasil inteiro, dos cantões do Brasil, mas dos cantões mesmo, não era assim da periferia de grandes cidades, não. Eu conheci gente no interior do Amapá, do interior do Acre, do interior do Amazonas, de tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar. Do Sul, Sudeste, Nordeste. Gente, as pessoas com uma sabedoria, uma coisa enorme, e que não tem espaço de escuta. Porque a forma dela se expressar não cumpre as leis básicas da gramática. Então, as pessoas não escutam o que elas têm a falar. Enquanto o que elas têm a falar é muito importante a gente aprender. Porque elas conseguem se expressar e expressar o que está ao redor delas de uma maneira simples, mas muito profunda. Pois não, Sérgio? Paulo, essa questão do porque não consegue se expressar por questões de gramática, não é só isso não, rapaz. Eu vejo que essas pessoas são invisibilizadas por conta dessa cultura escravocrata do Brasil, essa colonização bárbara que sofremos e que ainda hoje impõe o seu poder nessa questão da linguagem, né? da própria forma de expressão, que não é só uma questão de gramática, é uma questão de sujeição. Né? Se dá como. Já que a pessoa não tem nada, está no mundo, está sozinha, está invisibilizada, ela ela não é um sujeito, ela é um objeto, ela é um servo. E se ela se colocar como tal, ela é assim, ela é acolhida pelo sistema. Caso ela queira ensinar, que ela queira demonstrar seu saber, ela é rejeitada pelo sistema. Eu penso assim, né? Essa cultura colonizadora, escravocrata, isso ainda, rapaz, perpassa a cultura brasileira de uma forma devastadora. Devastadora. E se impõe em todas as relações de poder, em todas as relações na escola, na igreja, nos trabalhos, em todas as instituições, perpassa essa mentalidade escravocrata. E isso, enquanto não derrotarmos isso, eu não sei se a gente vai para algum lugar, viu? É isso aí, Paulo. Olha, você me fez pensar em muito, Sérgio. Mas eu queria te devolver até para você poder continuar me ensinando.
Sérgio, e por que então a gente não pode falar que é uma cultura de castas, uma cultura de classes? Podemos falar, mas eu não sei, porque se a gente falar em classes, há uma mobilidade, né? Classes. Se a gente falar em castas, é aquela coisa determinante, né? Uma casta para outra não se passa. Então, eu prefiro essa coisa de colonização, por quê? Porque a gente ainda não assume essa raiz indígena que nós temos, né? Essa raiz indígena, nativa, e negra também, preta, por conta que os pretos também eram índios, estavam lá selvagens, no meio do mato, também se virando e criando a sua cultura, a sua civilização, né, como tinham na África. Enfim, eu acho que essa coisa colonial, meu amigo. O que eu fico pensando é que quando a gente fala cultura escravocrata, e aí eu fico pensando a partir da tua provocação agora, a gente está reduzindo a um modelo de sociedade, né? E que esse modelo de sociedade ele foi muito além da escravidão, né? A escravidão é decorrência do modelo de sociedade, não é a sociedade que é decorrência da escravidão, né? Aquele modelo de sociedade sempre existiu desde muito antes. Desde a Grécia. Grécia e antes da Grécia já existia isso. Muito antes, muito antes. Né? E você que ele se reproduz, vê que ele se reproduz com tal força e tal ênfase, que existiam ex-escravos que ficam ricos e passam a ter escravos. Né? E vender escravos. Isso, você vê os bandeirantes, que são ditos heróis, né? Nada mais eram do que capachos dos senhores que saíam para matar os seus iguais. Né? A gente pode pensar em, por exemplo, na polícia de hoje, né? E a polícia, principalmente a polícia militar, que são pessoas que vivem nas mesmas comunidades, né? E que, quando estão fardados, se acham no direito de fazer coisas que não fazem quando não estão de farda. Né? Ou seja, o que eu estou querendo te dizer é esse modelo de castas, né, que ele ultrapassa um pouco esse período que a gente vive, né, da escravidão, e vai além disso, né? Ele vai para um lugar dessa coisa de alguém se achar superior ao outro, né? E, por causa disso, tem a permissão de fazer com o outro, aparentemente, aquilo que deseja. Questão de denominação, né? Você vê, por exemplo, o Elon Musk agora. Né? Esse idiota, ele acha que porque ele tem mais dinheiro acumulado com ele do que muitas nações, ele é capaz de fazer aquilo que ele tem vontade, no lugar que ele tem vontade, como tem vontade. Né? Pronto, tá? Lei não existe para ele, porque ele seria capaz de comprar qualquer coisa. Então, esse é um modelo, né? Um modelo de ser humano. Assim, um outro exemplo que eu gosto sempre de citar, né, é que, quando Hitler foi eleito na Alemanha, a Alemanha tinha a maior concentração de doutores, ou seja, pessoas que tinham feito doutorados em todo o mundo, em todo o planeta Terra. Não existia país com maior concentração de doutores que a Alemanha. E esses doutores elegeram Adolf Hitler. Você vê, por exemplo, quem apoia Bolsonaro no país também é a elite branca dominante. Esse idiota desse Marçal, lá em São Paulo, alguém inominável, né? É também a mesma coisa. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu falo, dessa coisa da arrogância do ser humano, de, por exemplo, se nominar que ele é a imagem e semelhança de Deus. Né? Como assim, cara? Como nós somos a imagem e semelhança de Deus? Isso nos coloca... E não? Pois é, mesmo. Poxa, eu imaginando que fosse, eu imaginei que estamos aqui, que nos unimos pela imagem e a semelhança que há entre nós. Entre nós, sim, mas não com Deus. Meu Deus. Nós não somos deuses, muito pelo contrário, nesse momento somos nós
os responsáveis pelo extermínio da vida no planeta Terra. Então, Isso é tão bonito. Se nós assumíssemos mesmo essa dádiva de sermos humanos, sermos frágeis e construirmos uma pessoa melhor a cada dia, construíssemos uma pessoa que estivesse nesse processo de evolução, cada vez mais crescendo, cada vez mais conquistando coisas boas, se irmanando, buscando harmonia, buscando a autossustentabilidade, seria esse termo que... a fraternidade, né? Eu estou tentando a autossustentabilidade. Estou fazendo umas hortinhas, viu? Pudesse contribuir mais e com a fraternidade, com a solidariedade. Né? Você vê que a coisa da adição é algo recente na humanidade. Não é algo que sempre existiu. Ela é muito recente. Não, a questão, eu não sei disso, sabe por quê, Sabe Paulo? quando foi criado o termo vício e a doença do vício? Você sabe? Quando? Não, quando? Século XVIII. Foi no século XVIII que os cientistas, né, aqueles que se acham efetivamente deuses, criaram o termo, não só o termo, como a doença do vício. Mas isso aí foi onde? Que 1700 e barará era o quê? França, né? A corte francesa, inglesa, a corte inglesa, aqueles... A igreja. Não, isso foi na França, Napoleão Bonaparte. É por aí. Isso aí seria... Quando ele busca o ordenamento social. Para o ordenamento social, ele cria prisões, escolas e conventos e uma série de doenças. Inclusive, a partir daí, ele cria um vício. Era a doença devido que causava o desornamento social. Não sei se você sabe, ali é criado o salário-família e, nesse mesmo momento, também é criado o instinto da maternidade, também por Napoleão Bonaparte. O seu grande idealizador intelectual todo o governo Napoleão, da República Francesa, o Rousseau. Rousseau que cria tudo isso. Então, você vê que algo que a gente, em algum momento, pode imaginar, ou podia imaginar, né, como sendo algo, como assim, que eu diria, algo mais louvável, né? O instinto da maternidade ele foi criado, porque até antes do instinto da maternidade, quando a mulher ficava grávida, ela era escondida, isso dos lordes, logicamente. Ela era escondida num cômodo da casa, porque a gravidez traduzia que ela tinha cometido um pecado. E aí ela ficava escondida nesse cômodo da casa, paria, esse filho era tirado dela, era entregue para a ama de leite e era levado para distante dela e ficava até completar 5 anos com a ama de leite. Quando ele voltar, quando ele fazia 5 anos, ele era apresentado ao dono da casa. E aí o dono da casa escolhia se ele ia permanecer na família ou não. E aí o critério era assim: o primeiro filho tinha que ser homem, para ser encaminhado para a igreja. O segundo filho tinha que ser homem, para ser encaminhado para o exército. O terceiro filho tinha que ser homem, para administrar os bens da família. E as mulheres, elas iam existir tantas quantas fossem necessárias para se casarem e manterem acordos comerciais que enriquecessem ou aumentassem o poder daquela família. Agora, Paulo... Peraí, calma, que eu vou concluir. E aí eles percebem, Napoleão percebe que não adiantava nada ele conquistar territórios pela força, porque esses territórios não iam se transformar em franceses. Para conquistar os territórios efetivamente, era necessário ele enraizar a cultura francesa naqueles territórios. E, portanto, era necessário que existissem mais franceses para que pudessem ocupar as terras
conquistadas pelo exército francês. E daí nasce a primeira profissão da mulher, a maternidade. Ela passa a ter um salário família por cada filho que tivesse. E passa a ter a maternidade a ser louvada através do instinto da maternidade. Ou seja, a mãe ganha o direito de cuidar dos seus filhos. Os filhos já não são mais afastados da mulher, mesmo dos lords, são mantidos próximos para poderem ir ocupar as novas terras. Paulo, Pois não? na sua fala agora aí eu observei, né, como eu falo de você, mas eu também, e acho que muitas das pessoas também, né, reduzimos o nosso pensar, o nosso modo de observar e analisar as coisas, reduzimos uma lógica ocidental, principalmente europeia, né? Aí, como era na França, que veio daí e tudo mais, e Inglaterra, e Península Ibérica, e etc. e tal, Europa Oriental, enfim, tudo reduzido aos ditos sabedores, aos ditos cientistas, de onde vê o poder que domina os colonizadores. Isso aí, essa palavra que eu queria falar mesmo, colonizadores, que devastaram a África, que devastaram o Oriente. Mas aí a gente fica pensando, e a China? Como é o processo todo de maternidade da China? Como foi a relação de poder entre os chineses? E a África? A mãe África, aqui em Salvador, a gente tem alguma coisa, a gente percebe mais alguma coisa da África por conta das religiões de matriz africana, né? O poder matriarcal, né? A mãe já tendo o poder dentro da história e o lado com a natureza, né? A ligação com a natureza, com os orixás, representando as diversas forças da natureza. E aí a gente fica pensando, poxa, hoje em dia, século XXI, a gente já não vive uma miscelânea, uma cultura mesclada de todas essas influências que acaba até nos embaraçando em saberes que não sei, o que a gente às vezes não sabe como fazer, né? E aí acaba recorrendo a coisas dessa da extrema-direita, que, na minha opinião, nada mais é do que uma fuga dessa elite para ir para esse lugar onde as coisas já são determinadas, né? Já são feitas, já são assim, assado, a verdade já é absoluta, né? E eles aí se sentem mais confortáveis assim. E aí eu pergunto, será que isso vai perdurar muito? Será que Elon Musk ainda vai suportar viver muito tempo? Será que não vou atentar contra a vida desse vacina? Eu não sei, né? Assim, eu acho que, primeiro, a grande diferença que existiu entre a Europa, a África e a América Latina, né, e também nos Estados Unidos, é que lá existe, na Europa, existe uma cultura quase que predominante, né? Você vê que a cultura básica da França, da Espanha, de Portugal, são muito próximas, são valores muito próximos de reis, rainhas, etc. Né? Agora, se você pegar a África, por exemplo, o Brasil também, é uma diversidade cultural absurda. A diversidade de línguas até hoje é absurda, que traduz a cultura, né? De matrizes religiosas, etc. O candomblé, a Umbanda então é brasileira, né? Mas o candomblé, que ainda poderia ter raízes africanas, é um pedacinho da África, né? Porque o resto da África, a África inteira, não pratica candomblé. Você pegar a cultura na América Latina, então, é uma coisa completamente absurda. Né? Você, assim, cada esquina que você vai é uma coisa diferente. Né? No Peru. Pega aí em Salvador. Né? A cultura de um bairro de Salvador é completamente distinta em outro bairro, são coisas, né, diversas. Então, assim, o que me parece que facilita a dominação europeia é exatamente isso, é que eles são muito mais próximos um do outro,
E aí, quando você vê, por exemplo, o Brasil, ele teve uma colonização que teve holandês por aqui também, teve francês por aqui também, teve português por aqui, né? Mas esses não deixaram essas diferenças. A gente hoje não sabe qual foi o lugar que alguém chegou primeiro. Em compensação, a gente sabe a diferença perfeitamente. Onde tem a predominância africana, onde tem a predominância de índio brasileiro, nativos brasileiros, né? Então, até por causa disso, são valores muito distintos, né? São valores muito diferentes. Você vê há quanto tempo se terminou com as florestas europeias, os próprios europeus dizimaram com tudo, né? Você vê que a diversidade de animais na Europa é muito pequena, porque eles exterminaram com tudo, né? Aqueles que são os supostos civilizados, eles foram os mais anticivilizados, né, de todos. Então, eu acho que a beleza está, para nós, é na diversidade, a riqueza está na Com diversidade. certeza, com certeza. E dentro disso surge a questão da adição, né? Porque na cultura brasileira, você vai ver que muitas das substâncias que são usadas em ritos religiosos são substâncias psicoativas, onde não existe a questão da adição, né? Não existia, porque agora existe, infelizmente, a questão da adição, exatamente por causa desse contexto que existiam tantos lugares para você estar, né? Que era necessário ritos para que caracterizasse cada um desses lugares, não podia misturar muito. Enquanto na cultura europeia, não. Você vê que nasceu na cultura europeia, quer dizer, nasceu não, mas se firmou na cultura europeia uma religião monoteísta, né? Eles foram capazes de criar um Deus só. Você imagina que se no Brasil seria capaz de ter algum Deus algum tempo atrás? É impossível, né? Na África, algum Deus. É impossível, devido à diversidade deles. Tinham muitos deuses, muitas crenças, muitas religiões, né? E tudo isso traduzia exatamente a cultura deles. Aí vem do judaísmo também, né? Judaísmo é a expansão depois do cristianismo, com a expansão que foi da Europa. O Império Romano absorveu, criou a Igreja Católica Apostólica Romana, e a partir daí se disseminou todo o conceito de Deus, né? Vieram as outras... Eu estou querendo colocar, Sérgio, é que assim, foi a partir da Europa que ela se internacionalizou, né? Ou seja, foram os europeus. Ela nasce exatamente no Oriente, lá, e aí dali ela acaba sendo internacionalizada pelos europeus, né? E que é essa coisa da monoteísmo, né? Eram... Agora, a gente buscar adição em relação a isso aí, né? Eu acho que tem a ver também. Sabe por quê? Porque essa colonização que conosco foi muito de fundo de raiz europeia, né? Foi os europeus que colonizaram a América Latina, que colonizaram a África, exploraram a África, acabaram praticamente com a África, né? Criaram até o deserto do Saara. Exploram, né? Foram os europeus que exploram. O Brasil também. Mas talvez seja de uma forma mais leve, talvez, né? Menos sanguinolenta. Menos sanguinolenta. Você acha mesmo? Para onde vai a soja que o Brasil produz? Mas para onde vai o ouro? A China. Para onde vai o ouro que é extraído ilegalmente da Amazônia? Europa. Pois é, para onde vai a madeira que sai da Amazônia? Não, o que eu falo é que seja menos sanguinolenta, né? Que no passado foi uma coisa brutal, né? Brutal. Quantos morrem por causa da proibição de uso de substâncias psicoativas? Quantos morrem isso que a gente já vai linkar com a adição, né? Com o tema da adição mesmo, porque isso aí, talvez toda essa... um disfarce que encontraram, já que não tinha uma mídia, não tinha essa mídia de hoje em dia, não tinha internet, não tinha nada disso, século XVIII, XIX, XX. Aí eles criaram essa coisa da guerra às drogas, né, desde de Nixon e tudo mais, que colocou as substâncias psicoativas nesse lugar de vilão, né?
esse lugar de demônio, esse lugar de perversor, né? Esse lugar que... Mas Pelo isso que eu é estou entendendo, então foram eles que nos deram espelhos, né? isso. Tá, fiquei com raiva. nos Pois deram é, Vitor. espelhos. Assim, na realidade, a questão da guerra às drogas, ela surge se utilizando do símbolo do que era vitorioso, né? Se a gente acompanhar o século XX, você vai ver que durante o século XX, no início do século XX, nasce o comunismo na Rússia, né? Com a vitória da Rússia, a Revolução Russa, né? Pouco tempo depois é a Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Por outro lado, na Europa tem a Primeira Guerra Mundial, que os alemães são derrotados. Surge a Segunda Guerra Mundial, onde, né, de novo, eles são derrotados, mas aí já com a participação norte-americana. E, a partir daí, né, o ocidental, o Ocidente, entende que ele não pode continuar lidando com os movimentos populares da mesma forma que lidava até ali. Porque até ali o que aconteceu? Eles não regulavam os movimentos populares, deixavam os movimentos populares se organizarem e combatiam já depois deles implantados. E aí eles resolvem inverter, né? Resolvem praticar a vigilância permanente, e nessa vigilância, desde o nascedor do movimento popular, eles escolhem aqueles que lhes servem ou que não lhes servem, interrompem a trajetória desse movimento popular. E daí eles criam o que é chamada trilateral. A trilateral eram grandes empresas norte-americanas, europeias e do Japão que fundam uma organização acima dos países para decidir quais seriam os interesses prevalentes nos anos seguintes. E, para isso, é fundada a ONU. E a ONU é fundada em todos os seus mecanismos de ação, seus organismos como a FAO, Unicef, Unesco, etc., são disfarces para manter o controle dos movimentos populares desde o seu nascedor. Mas isso começa a fugir do controle na Ásia, quando começa os vietnamitas a se revoltar, os coreanos a se revoltarem, e começa a existir uma revolta ali com a influência chinesa e russa no que diz respeito ao comunismo. E ali os Estados Unidos começam a ser derrotado. Ele é obrigado a aceitar a divisão da Coreia, ele é expulso do Vietnã, né? E ele dali. Mas, enquanto ele combatia lá, surge algo inesperado, que é Cuba. Ali no quintal dele, Fidel Castro consegue implantar um regime comunista. E ainda surge, pior ainda, foi um louco, de um garoto, de um médico recém-formado que resolve viajar para a América Latina. Argentino. Argentina. Isso, resolve viajar à América Latina com uma motocicleta e, conhecendo o interior da América Latina, descobre a riqueza da América Latina. E, a partir daí, ele vai para Cuba, participa da Revolução Cubana e se recusa a ficar em Cuba e vem para a América Latina e começa, pelas entranhas da América Latina, que é implantar o comunismo aqui também, que, na realidade, não era nem esse comunismo que a gente vai conhecer depois de Stalin, toda a sua violência, era o que ele chamava de comunitarismo, né? Que é Che Guevara. Agora, os Estados Unidos precisavam, com urgência, encontrar algum inimigo social esse... Espera aí, já estou indo aí. Inimigo social esse, né, que permitisse a ele usar da violência contra as populações e organizações sociais que não atendiam seus interesses geopolítico-econômicos. E aí ele consegue convencer o mundo que as drogas, essas substâncias, criam vícios inexoravelmente com aquele que quer usarem pela primeira vez. E que a única forma e que as drogas vão acabar com a estrutura da sociedade que nós conhecíamos na época,
de família, tradição e propriedade, né? Porque, junto com tudo isso, esses jovens, nascidos na década de 40, 50, pós-Segunda Guerra, começam a lutar pela existência de um novo mundo completamente diferente, sem guerras. Ele quer um mundo onde existe paz, amor e solidariedade. E, para isso, eles organizam diversos movimentos, como, de novo, né, a Revolução Cultural, em 68, na França, Woodstock, em 69, nos Estados Unidos. Hoje, em 2024, nós não temos como organizar algo parecido com Woodstock, né, onde houve uma liberdade absoluta de costume. Hoje é Rock in Rio. O sistema absorveu esses modelos. O sistema capitalista absorveu esses modelos. Exatamente isso. E daí surge a guerra às drogas. A guerra às drogas foi só uma narrativa, né, baseada exatamente no princípio nazista de que uma mentira repetida 1000 vezes se transforma em uma verdade, que justifica os Estados Unidos implantar base militar em todos os países da América Latina, menos no Brasil, porque os militares não admitiram isso, com a justificativa de implantar e combater a droga. E, para isso, eles conseguem implantar ditaduras em toda a América Latina, de tal maneira que sufocasse as rebeliões locais em torno de um regime que não atendesse aos interesses dele, como ele fez, né, na contra-revolução sanguinária do Chile. Agora, não implantaram bases aqui no Brasil, mas eles fizeram com que as três armas militares cooptassem com os interesses americanos, né? É verdade. É outra coisa. Americanos e tudo mais. Mas é aí, Vanúzia, né, surge exatamente esse momento atual, que é um momento onde nós já não temos mais a capacidade sequer de absorver aqueles que estão chegando, querendo chegar e participar da sociedade. Porque a criança, o jovem que quer sonhar, a criança, o jovem que quer pura e simplesmente viver, já não tem mais esse espaço. O espaço que lhe é dado é um espaço que, ao mesmo tempo, se ela participar da sociedade como lhe deseja, como a sociedade lhe oferece, ou seja, em escolas práticas completamente ultrapassadas, que tem uma pedagogia que não tem mais nenhum interesse para esses jovens, que tem um conteúdo que não serve para absolutamente nada, e eles sabem disso, e que foi mais ainda realçado tudo isso e agudizado nisso tudo por causa da Covid, da pandemia do Covid-19, quando durante 2 anos essas crianças e jovens ficaram afastados das escolas e ninguém sentiu falta delas, muito pelo contrário, né? Ninguém quis elas de volta, nem os professores, nem eles próprios, né? Onde você saber como é que faz extrair a raiz quadrada de 595. Isso é para quê? Para nada. Né? Para que serve eu saber se essa se escreve com 2 S ou com C cedilha? Não é porcaria nenhuma. O computador faz tudo isso. Agora, o que eles querem saber e o que eles precisam saber não lhes é permitido entrar em contato. Como é que eles fazem para ter um futuro minimamente garantido que não estejam sujeitos às malícias do aquecimento global? Como é que eles fazem para ter um futuro minimamente que lhes garanta a sobrevivência? Hoje, a perspectiva é, né, que as profissões nasçam e morram em 5 anos. Então, você imagina como é que uma pessoa de 16 anos vai escolher qual faculdade vai estudar, porque está arriscada ela entrar numa faculdade, quando terminar a faculdade, não existe mais aquela profissão. Vocês sabem qual é uma das profissões que está dando adeus à existência no mundo? Professor. Não sei se vocês leram algum tempo atrás, saiu uma nota no jornal, né, que foi pequena, que é exatamente isso. Eu também, Vanusa, também sou filho de professora primária.
mas que mostrando que o Facebook assinou um contrato, uma parceria com uma daquelas grandes universidades lá norte-americanas, se não me engano foi Michigan, onde eles estão montando todo um processo de escolarização que você vai poder matricular teu filho em qualquer parte do mundo nesse curso. Ele vai fazer todo o curso através do Facebook, sem levantar a bunda da cadeira do quarto dele. E sai de lá com pós-doutorado, sem nunca sair do quarto dele. E sabe como é que ele vai ter o professor? Com holograma dentro do quarto. Ele não vai ficar estudando pela tela, não. É um holograma que vai surgir dentro do quarto do professor. Se você quiser, inclusive, eles vão criar salas de aula com hologramas, onde todo mundo vai se ver através de holograma. Isso é. Eu não acredito nisso, sabia? Isso pode ser até projetado no futuro, mas eu não acredito Mas nisso. isso é possível, viu, Sérgio? É possível, eu sei que é possível, mas É para quando isso é previsto, Sérgio? para agora, 2030, 2030. E olha, quando eles assinaram isso, a inteligência artificial não estava nem tão evoluída, Sérgio. Não, mas que seja até. Sabe por que eu não acredito nisso? É porque as guerras, as disputas pelo poder. Gente, nós estamos com duas guerras bem noticiadas, né? Que é essa com os palestinos e na Ucrânia, mas também temos na África um monte de guerra. E temos também a ebulição dentro do território americano de uma série de adições, né? De adições que estão contaminando cada vez mais o sangue americano, né? O American Way of Life. Né? E aí, Sérgio, o que isso pode traduzir? O que se opõe a todo esse programa do Facebook? A ordem, quer dizer, não vai haver ordem suficiente para que se monte essa estrutura. Como que não tem ordem? Isso é excelente para a elite, isso é excelente para isso tudo que você está falando, Sérgio. Sabe por que isso é excelente? Você imagina a elite toda pensando igual, Sérgio. Isso vai homogeneizar a cultura do Brasil, do Vietnã, do Londres. Aí fica aquela elite só com essa educação aí, inteligência artificial, etc. e tal, e a margem comendo o fogo, o pau comendo lá fora. Então, o pau comendo no entorno, né? Sérgio, vou te fazer uma proposta. No entorno. Sérgio, vou te fazer uma proposta. 2 minutos. Você, olha, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou botar agora no ar. Todos vocês. Tá bom? Tá bom. Sim. Uma pergunta que Vanúzia fez aí, né? Que estamos chegando a ela, cada vez mais próximos. Vocês estão vendo aqui a tela? Mas ainda não vi. Mas vocês veem aqui essa tela? Sim. Não estou vendo, não. Vocês veem a tela que vocês estão vendo a minha imagem e a imagem ao lado, é isso? Não, a imagem ao lado está aí. Eu estou vendo a tela que você ainda não abriu, né? Então. A tela está lá, mas está parada. Isso. Escutem. Eu não estou vendo a tela, não. Espera aí. Deixa eu ver o que está acontecendo nessa porcaria. Estou vendo, me parece fake. Estou mudando. Estou voltando. Agora eu estou vendo o Paulo Silveira. Isso, então. Então, espera aí, pessoal. Estão vendo agora? Não. Eu estou. Me parece Haverá fake. cada vez menos trabalhos. Está vendo? Não, Sérgio, olha para frente para você ver. No lugar onde que o Paulo estava. Isso, na tela. Olha aí, todo mundo prestando atenção. Agora, prestem bastante atenção nisso, que depois eu vou voltar o filme e vamos conversar com ele parando esse filmezinho. Esse filme Não estou vendo, não, Paulo. 1 minuto e meio. Não é possível, Sérgio. Todos estão vendo. Você está vendo o que na tua tela? Sérgio, o que você está vendo na sua tela?
Agora tô. Eu tô vendo pequeno, deixa eu ver, peraí. Não, só você e Chaplin, né, atrás. Não. Na minha tela, só. Vocês não estão vendo, o Acima. restante está vendo o Elon Musk? Pessoal, por favor, Vai lá, gente, eu não tô. ninguém Já está que eu vendo o falei Elon com Musk? eu não quero empatar o grupo, não. Prossigam. Não, peraí, nada disso. Você é importante para a gente você ver isso. Peraí, calma. Vamos lá, vou fazer de novo, hein? Ok? Voltei eu, Sérgio. Hein, tá tudo normal para você agora, Sérgio? Eu tô Tá vendo vendo, as pessoas. Paulo? Então, você está vendo ele tal qual você estava vendo antes, lá na tela? Olha para ele lá que você estava olhando para o bigode, que tem que aparar, a Isso. barba. Ok? Isso, fica Vamos lá, olhando para agora eu lá, vou fica olhando para aquele compartilhar. bigode lá. Vou Pronto, tô compartilhar. vendo. Tô vendo. Você eu tô vendo. Chaplin atrás, pá. É isso que eu tô vendo. E, Beleza. então vamos lá. Pronto, a tela agora ficou Hum, toda confusa, certo? Na horizontal. Agora É, apareceu aí Elon Musk. Apareceu? E um apareceu. árabe. Elon Musk e um árabe. Então vamos lá. Bem, Repetindo de novo, né? agora eu vou repetir. Então, vocês vão observar que esse vídeo, de 1 minuto e meio, é dividido em 3 partes. Neste momento aqui, né, Elon Musk está apresentando. Deixa eu só dar permissão para alguém entrar aqui. 2 minutos, espera aí. Nesse momento, Elon Musk está apresentando o problema, certo? Então, o que ele vai apresentar de problema? Em que os robôs, uma estimativa que ele faz numa outra entrevista, é que daqui a 10 anos, no máximo, existirão 1 bilhão, vou repetir, 1 bilhão de robôs atuando nas empresas. Isso é algo como acabou de acontecer, não sei se vocês viram no jornal, a Amazon demitiu 80 mil funcionários que trabalhavam nos seus estoques, porque eles foram integralmente substituídos por robôs. Né? Então, aí ele apresenta esse problema. Haverão muito poucas coisas que os robôs não farão melhores que os seres humanos. Então, se vocês imaginarem o que é 1 bilhão de robôs operando, vocês vão ver que eles vão suprir muito mais do que 1 bilhão de pós-trabalho. E o robô não para almoçar, não para fazer xixi, não para dormir, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Né?
Então, olha só que coisa interessante. Ele apresenta o problema. Não. Aí ele fala, não, mas isso não é problema, porque o raciocínio dele é sempre capitalista. Né? Então, o que ele fala? Pensa cá com os botões dele. Não, isso é moleza. Se o Zezinho quiser almoçar, eu dou o dinheiro para ele, o Zezinho vai no meu restaurante, come e eu fico com lucro. Então, eu dou uma renda básica, eu vou ficar tão rico que eu posso dar renda básica universal para todo mundo. Não tem problema nenhum. Com essa renda básica, eu mantenho o nível de consumo que eu quiser, porque eu dou tanto dinheiro quanto precisar ter dinheiro para poder manter o nível de consumo atual. Então, lá vai ele. E aí agora ele fala do, realmente qual é o grande desafio a ser enfrentado. Isso, para ele, as pessoas ficarem desempregadas, problema nenhum. Ele dá o dinheiro e resolve, ele se mantém rico como o homem mais rico do mundo. Não tem problema nenhum. Até porque isso lhe dá uma vantagem. Né? Se o Zezinho começar a encher o saco dele, ele para de dar o dinheiro para o Zezinho morre de fome sem nenhuma crise de consciência. Mas tem um problema, que é esse aqui, ó. Porque, na realidade, o que nós estamos falando aqui, né, é o que as pessoas vão fazer, o que as pessoas vão fazer a hora que elas perderam a identidade social. Porque você já pensou, Sérgio, quando alguém fala, você se apresenta, oh, você é o Sérgio e tal, aí alguém olha para você e fala, mas você faz o que na vida, Sérgio? Você não diz para ninguém se você é pai, se você é irmão, se é filho, se você cozinha, se você lava. Não. Você diz, eu sou engenheiro, eu sou psicólogo, eu sou qualquer cacete. Você diz qual é a tua identidade social. E a hora que a tua identidade social não tiver sentido, a hora que você descobrir que o teu diploma, o papel é tão grosso que não serve nem para limpar a bunda, bicho. O que você vai fazer da tua vida? O que se espera que seja feito, né, a partir daí, é que o nível de suicídio e consumo de substâncias psicoativas... Triplique. Não, triplique não. Você perca completamente o controle. Então, eu vou te mostrar uma outra coisa também, para você poder ter, até semana que vem, até o nosso próximo encontro, ter algumas coisas mais interessantes para você pensar. Né? Espera aí, 2 minutinhos só, que isso não estava muito... Mas eu não acredito nessa ideia de robotização em Ah, massa, eu sei que esse você não mundo de Elon Musk, Mas você um espera... raciocínio lógico, linear. Tá bom, então você espera um pouquinho Não só. acredito nisso. Espera aí, eu Espera também não, tá bom. Então tá bem. Então você espera só mais um pouquinho, por favor. Então eu vou ficar no meio, vou ficar entre o Paulo e o Sérgio, que eu estou entre crer e não crer. Eu estou em cima do muro nessa hora. Isso. Então, já, espera aí, eu já vou mostrar alguma coisa só para vocês pensarem. Porque eu, por enquanto, estou tentando pensar sobre isso. Aliás, não sou eu.
Espera aí, 2 Ah, mas minutinhos. isso é preocupante, Paulo. Você acha? Você está preocupado que o pessoal está consumindo maconha? Então você vai ver agora os estatísticos. Não, com as questões Pois dos não, o que eu estou falando, computadores, das escolas, nós estamos das falando mais perdas de emprego, que é de da computador. identidade, aí, É, poxa. olha aqui, olha, gente. Vamos lá. Só para brincar um pouquinho com vocês, certo? A pergunta de Vanúzia. Então, pergunte se a Vanessa não está sendo respondida. Pergunte para ela. De certa forma, tudo que está sendo dito uma ducha para ela. Eu vejo assim, né? Não sei. Não, Mas não. o Paulo ainda tem umas palavras mais especiais, assim, que vai chegar lá Olha nela. aqui. Chega lá nela. Tá bom assim? Tá, né? Ah, Sim, Estão vendo isso? uhum. sim, Vocês sabem o que isso quer dizer? não. Que o Brasil tem menos Copiou. população de rua do que a União Europeia e que os Estados Unidos. Em números Sério? oficiais. Isso aí deve ser mentira. Eles não vieram aqui em Belo Não, Horizonte, não. pois é. Então, o Brasil tem 0,13% da população dele em situação de rua. A União Europeia tem 0,15%. Os Estados Unidos tem 0,17%. O estado da Califórnia tem mais população de rua, numericamente, do que o Brasil. Aí vocês podem pensar assim, cara, nós estamos bem, né? Porra, você vê? Pois é, sabe por que isso acontece? Pelo seguinte, essa população de ruas brasileira ainda é em decorrência do governo do Facínora e da pandemia. A da União Europeia e Estados Unidos já estão incluídas aí dessas mudanças estruturais no meio de produção. Então, você encontra, tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos, médico, engenheiro, dentista, advogado, sociólogo e tudo que você quiser no meio da rua. Gente com doutorado, com mestrado, no meio da rua. Não tem mais local de trabalho, gente. Não tem posto de trabalho disponível. E se você pensar na União Europeia, você vai descobrir que a União Europeia tem um nível educacional muito acima do resto do planeta. E aí, ainda tem que pensar que na União Europeia já não cabe mais a palavra imigrante, porque a União Europeia, né, toda aquela região pode circular livremente por lá, e todos são europeus, não são mais imigrantes. Mas essa estatística aí, Paulo, é estatística direcionada, né? Não, não é estatística Uma, direcionada, não. Essa é uma estatística feita pelo confiável. Observatório. Isso foi feito pelo Observatório das Adições Bruce K. Alexander, recolhendo dados nas fontes. Ninguém nos deu essa estatística. Isso é parte do estudo nosso. Se você falar sobre isso com muita gente, vão te dizer que você está mentindo. Entendeu? Eu acabei de apresentar disso num congresso, onde que algumas pessoas se levantaram e diziam que eu estava mentindo. Isso era mentira. Porque tem um grande número da população brasileira que está na rua, como assim? Está na rua, está morando em lugares Não, Sérgio, dormindo, só olha só, dormindo em não. Aí pensões, não vamos dormindo entrar na nessa. casa dos outros, com amigos. Na rua ocupando as ruas, as Não praças. vamos entrar nessa. Isso não vale. Porque se você começar a entrar nessas considerações, também tem na Europa, também tem nos Estados Unidos. Nós estamos falando aqui de algo que há pouco tempo atrás era impensável. Nós estamos falando de algo que não importa ali exatamente, né, aquelas vírgulas. Não, nós estamos falando de algo, e se você olhar as curvas de tendência, você vai descobrir que nas curvas de chegada de população nas ruas, com nível superior, é muito maior do que dos analfabetos. Você sabia disso? Você sabia que no ano passado
Mil vezes Na o dobro. Europa, nos Estados Unidos, né, que você está falando? Não, senhor, não. Vou te continuar, Sérgio. No ano passado, a população de rua aqui na cidade do Rio de Janeiro, com nível superior, aumentou 75%. Não, né? Eu conheço gente na rua aqui que fala 5 idiomas fluentemente. Tem pessoas Inglês, assim, francês, para um ou espanhol, outro. português, Um ou outro. Sérgio, eu não estou falando de um ou outro, Sérgio. Eu estou falando de tendências sociais. Eu não estou falando de alguma coisa como se fosse algo que você pudesse olhar e falar: não vou dar atenção para isso daqui, não. Entendi. É como se Eu os estou postos de falando trabalho. assim, que eu Já estou que o te senhor falando, falou, olha só. você falou essa história de Elon Musk, Peraí, Sérgio, escuta um pouco, cara. Então, olha aqui, vamos lá. Eu estou te falando de algo o seguinte: se você entrar no Google e digitar lá Bruce K. Alexander, você vai descobrir que ele tem mais de 50 milhões de acessos. Sabe o que? E vai descobrir que o primeiro nome abaixo dele é o do observatório. Então, quando um cara lá na China entra lá em Bruce K. Alexander, ele bate no nome do Bruce e em seguida do observatório. Além disso, também, o Bruce tem 86 anos e acha que está aposentado. Por causa disso, ele mora numa ilha na costa oeste do Canadá, onde ele e a esposa são os 2 únicos não nativos permitidos morar lá, porque lá é um território de nativos indígenas canadenses. E aí, quando toca o tal do telefone lá para ele, sabe o que ele fala? Ele fala com Paulo Silveira, o telefone e tal. Então, eu já acordei de madrugada com assim, ó, quando atendeu o telefone. Sabe o que era? Vietnamita me ligando. Engraçadinho, Bruce tem o meu número, entendeu? Porque eles têm um programa lá financiado pelo governo norte-americano no interior dos Estados Unidos para atender o combatente, ex-combatentes norte-americanos que resolveram ficar no Vietnã. E hoje eles cuidam dos descendentes. Aí o engraçadinho do Bruce tem o meu telefone. Aí você acorda de madrugada, entendendo porra nenhuma. Entendeu? Os caras não sequer Gostei imaginam. dessa fala aí. Vou dar meu contato para esse aí. Imagine mesmo você pegar uma pessoa, um vietnamita, falando inglês, você de madrugada. Você imagina o que é? Você imagina que o marciano acabou de chegar e vai me levar. Pois é. Aí eu Então, vou falar, assim, pirei mesmo de vez, acabou minha sanidade mental. infelizmente, nós temos contato com pessoas do mundo inteiro ligadas à saúde mental. Não existe nenhum país do mundo que esteja dando conta da demanda de saúde mental hoje. É muito grande. Essa pergunta que a Vanúzia fez não é uma pergunta para as crianças brasileiras. Vocês leram a reportagem que saiu no Globo na semana passada, falando sobre o aumento assustador de suicídios de crianças e adolescentes brasileiros? Uai, eu até assustei, nunca imaginei uma criança suicidar, ainda não viveu nada, Jesus Pois é, amado. isso mesmo. Isso quer dizer que a nossa sociedade não está pronta para recebê-los. Não é um problema, não são eles que se suicidam, não. O problema somos nós que não somos capazes de acolher uma criança que está querendo chegar na sociedade e não encontra nenhuma porta aberta. E não pense que essas pessoas que se suicidam são pessoas que estão envolvidas com alguma coisa. Não. Eu tenho relatos de mães, de avós, de crianças que eram ótimos estudantes, ótimos filhos, ótimos netos, ótimos, cumpriam todos aqueles quesitos do manual e se suicidaram. Então, assim, pensar no nosso futuro. Tem gente que compara o momento atual com o momento da Revolução Industrial, dizendo que na Revolução Industrial também se pensou que o mundo ia acabar. Só que existia uma pequena diferença. A Revolução Industrial se fez ao longo de 50 anos e, na realidade, ao longo de um século. A Revolução atual está se fazendo em torno de uma década, sem nenhum aviso prévio para ninguém. E aí, muita gente está ficando para trás.
cada vez mais. Nos últimos 11 anos, a população de rua brasileira aumentou 20 vezes. Se a gente continuar nessa progressão, tá mal. Isso sem você pensar em todo o restante dos excluídos, que a gente pode incluir aí 7 milhões de NEMs. Sabe o que é NEM? Pessoas de, Estuda nem trabalha. pessoas de 15 a 30 anos que nem Também. estudam nem trabalham. Exatamente isso. Sem você pensar que tem 1 milhão de pessoas contidas nos tais dos presídios, né? E que também estão excluídos sociais e um dia vão sair de lá. E aí você vai acumulando gente, acumulando gente, acumulando gente, sem você pensar, por exemplo, todos os trabalhadores de aplicativo que mal têm dinheiro para comer e, portanto, não têm dinheiro para pagar a previdência, e um dia vão ficar velhos, vão precisar se aposentar e não tem nenhuma, nunca contribuíram para a previdência social. Você quer, eu posso continuar falando aqui para você ir percebendo a quantidade de gente que nós temos que são excluídos sociais. E aí você vai descobrir que muito do que a gente se preocupa é nada, não é nem um grão de areia. A preocupação real que a gente tem que ter está escondida de nós. Pessoal, pois não, Vanusa, diga lá. Eu queria perguntar sobre o Setembro Amarelo, que às vezes incomoda. Eu fui em 2 ambientes e todos os 2 tinham casos de suicídio. Eu fui em um sarau, onde as poesias eram somente tristeza. Adeus, Alessandra. Uma sobrinha de uma amiga minha que se suicidou. Aí eu fui em uma reunião espiritual, tinha lá um familiar de uma criança de 13 anos que se suicidou. Aí eu fico pensando assim, o Setembro Amarelo, ele tem uma duplo, assim, de tanto chamar a atenção disso, faz com que as pessoas tomem essa decisão, porque eu fico assim, com a pulga atrás da orelha, né? Se há uma coisa assim, que em vez de estar prevenindo, está induzindo. Autossugerindo, né? Agora que eu pensei no que você está falando. Mas Porque olha só, em primeiro lugar, tem uma coisa horrível para a gente pensar, mas que é necessária. A gente vive num mundo capitalista selvagem. Só existe neste mundo aquilo que dá lucro. O que não dá lucro não existe. Então, se existe o Setembro Amarelo, é porque alguém está ganhando dinheiro com isso. Por outro lado, né, de nada adianta você fazer o Setembro Amarelo se depois, nos 11 anos do ano, é proibido se falar sobre esse tema. Se não existe nenhuma política de prevenção, não existe nenhuma política de acolhimento, não existe nada. Né? Assim, eu, por causa dessas rodas de conversa que eu participava, que infelizmente acabaram, né? Entrei em contato de uma maneira assim, abrupta e muito forte, avassaladora para mim, com esse tema. E fui tentar conversar tanto com o governo federal quanto com o governo do Maranhão. Esse é um tema proibido, completamente proibido. E é proibido sob a justificativa de que falar disso é estimular isso. Mas, por outro lado, né, se não se fala disso, você não tem nenhuma política de prevenção. Você não tem nenhuma política de nada, nem para que as pessoas que, de alguma forma, tinham algum vínculo com o suicídio, com quem se suicidou, quem interrompeu suas vidas voluntariamente, né? E ficou aqui completamente desamparado, sem entender e se achando culpado e que morre junto. Muita gente acaba por morrer junto com quem se suicida. Então, se perde, né? E sempre se perde, quando algo é proibido de ser falado, de ser vivido, dentro de uma realidade social.
é necessário que a gente retome esse tema de uma maneira incisiva e principalmente dentro das escolas brasileiras, que hoje vivem um clima horrível. Estão todos pedindo ajuda dentro das escolas, os professores, funcionários, alunos, todos. O número de pessoas, de crianças, de adolescentes que se automutilam é uma coisa absurda. O número de crianças, adolescentes, que usam substâncias psicoativas como forma de castigo é uma coisa absurda. Então, não é possível a gente continuar pensando neste mundo que a gente vive da forma que a gente está fazendo. Né? Deu errado, gente. Está dando errado. Está muito ruim. A gente tem que urgentemente arregaçar as mangas e trabalhar e muito. Que tudo que a gente fizer nesse momento é pouco, muito pouco. Sérgio, eu vou deixar a sua fala para o próximo. Hoje a gente termina por aqui. Falou? Forte abraço, pessoal. Grande abraço. Falou, pessoal. Até a Tudo de bom. próxima. Até mais. Fiquem firmes, Até mais. hein? Eu não Firmes e acredito nessa Copa fortes. do Mundo.